Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha, eu aqui novamente. Então é o seguinte, eu estava assistindo um podcast aqui agora há pouco, já do início. É um podcast aqui do. Um podcast não, desculpa, é uma live aqui do Antônio Miranda. Eu nem pedi permissão para usar aqui, mas de alguma forma eu vou reagir aqui a esse rapaz. O Antônio Miranda entrou aqui e com ele entrou um rapaz chamado Paulo Henrique. E eu queria duas coisas. Primeiro, o Antônio Miranda aí, obrigado pela paciência aí que ele está tendo com o Paulo Henrique. E segundo, um recado para o Paulo Henrique e para os outros cristãos que não se aventurem nesse tipo de armadilha quando você não é preparado. Eu não estou dizendo aqui que o Antônio Miranda preparou uma armadilha aqui para ele ou para qualquer pessoa. Estou dizendo que isso é uma armadilha, principalmente quando você não é preparado. Aqui tem um cara que entrou para defender um ponto de vista cristão, eu não sei o que deu na cabeça dele para ele entrar aí, mas ele resolveu entrar. E ele realmente ele é aquilo que a gente pode chamar de não, vou deixar isso para lá. Então é uma pessoa que não tem condições técnicas para poder estar aí respondendo. O Antônio Miranda está questionando onde estaria Deus nas tragédias. Eu já vi o Rodrigo Silva, tô querendo, não sei qual é a formação do rapaz aqui, me parece que é nenhuma. Isso é só um ponto de vista de como ele está se expressando, do que ele está falando ali, de coisas que ele não domina. Então, eu acredito que não tem formação. E o Rodrigo Silva, com doutorado, não conseguiu explicar, já gravou vídeos que pode ter feito alguns cristãos ficarem maravilhados com a explicação dele com relação a onde Deus está nas tragédias. Eu acho que o Rodrigo Silva tem um vídeo bem nesse sentido. E estou falando de outras pessoas já tentando explicar onde está Deus nas tragédias. Eu nunca vi um cristão conseguir explicar isso. Eu já vi pessoas, vamos dizer assim, de outras religiões tentando explicar isso. Eu já vi um monge tentando explicar isso, e logicamente que as religiões têm um ponto de vista para explicar algumas coisas, como as religiões indianas explicariam isso através de reencarnação e tudo, mas no momento desse eu vi um monge dizendo que aquele não era o momento. Acho que foi na época daquela tsunami lá que destruiu tudo. Eu não sei se foi na Indonésia, me corrijam se eu estiver errado, mas é naquela região ali, que teve aquele tsunami violento que destruiu, devastou tudo. Então as pessoas queriam explicações espirituais, explicações divinas para os problemas. O Paulo Henrique aqui vai, infelizmente, não façam isso, não façam o que esse rapaz está fazendo aqui. Ele tenta explicar um monte de coisas aqui. Eu vou deixar passar alguma coisa aqui, mas eu não queria fazer um vídeo muito longo. Eu estou fazendo vídeos longos demais. Mas eu queria dizer que o Paulo Henrique, por exemplo, não façam. Você que é cristão e que não tem esse tipo de preparação, não vá no afobamento para explicar coisa que você não domina. Ele está tentando explicar aqui as problemáticas de falta de oração, que as pessoas que morreram lá nos 114 municípios morreram lá, ficaram sem abrigos e a cidade está devastada. Então, Rio Grande do Sul está sendo castigada por Deus por alguma coisa que eles fizeram. Será que foi talvez pelas escolhas políticas que eles fizeram e por isso estão sendo castigados por Deus? Porque ele chega a esse ponto de dizer que as pessoas estão sendo castigadas por Deus, não pelo ponto que eu coloquei aqui, tá? Isso aí foi uma inserção minha. Ele está dizendo que as pessoas estão sendo castigadas porque não oraram, as pessoas não rezaram. Pelo jeito que ele fala, ele é meio católico. Ele estava defendendo aí, inclusive, uma outra questão de alimento de R$ 1 que tem lá em São Paulo. Aqui em Brasília também tem. Nós temos vários restaurantes aqui chamados de Rorizões, porque tinha um governador aqui chamado Roriz. Acho que hoje aqui em Brasília são R$ 2, mas já foi
R$ 1 e é realmente uma refeição excelente. Mas existem pessoas no Brasil que não têm R$ 1, R$ 2 para comer por dia e ainda assim a fome é grande. Então, assim, e ele está defendendo um ponto aqui que é de, ele aqui é uma pessoa católica. Sim, o padre Júlio Lancelotti está sendo perseguido por políticos de São Paulo por oferecer marmita para pessoas desabrigadas. E ele aqui defende esse ponto. Talvez seja até um desses que seja contra o padre Júlio Lancelotti. Mas tá aí. Vamos assistir um pouco aqui dessas coisas. Os bagulho todo aqui. Aí, boa loucura, mano. Essa cola aí foi doida. Você é doido, velho. Ó o mano Paulo Henrique aí. Fala aí, Paulo Henrique. Tudo bom contigo, meu querido? Tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Então explica aí. Lá na enchente lá, cara. As pessoas lá na enchente tá colando um monte de gente perdendo a vida. Esse aí deu meio uma cortada, mas o que o Antônio Miranda já pergunta de cara é qual o problema das enchentes, que um monte de gente perdendo vida e perdendo os bens e tudo lá no Rio Grande do Sul. Perdendo os imóveis, né? O que tá acontecendo, cara? Os imóveis? O que tá acontecendo? E esse povo tava rezando, o que eles estavam fazendo? As pessoas estavam rezando? Não, as pessoas estavam trabalhando, estavam dormindo, estavam fazendo um monte de coisa. E muitos estavam rezando também. Mas, e seu Deus, está fazendo o quê? Só olhando e não fazendo nada? Não, tem que ver. Se eles estiverem rezando, eles estão seguros. Agora, se não estiver rezando, é difícil Deus ouvir quem não está rezando. Então, se... Vocês ouviram isso? Ele falou que se as pessoas estiverem rezando, estava seguro. Mas como as pessoas não estavam rezando, essas pessoas não estavam seguras. Então, quando veio a devastação, não façam isso. Meu Deus do céu, eu vou pedir para vocês que são religiosos, não façam isso. Não, pelo amor de Deus. Eu estou pedindo pelo amor de Deus, não façam isso. Não se metam nesse tipo de situação. E você não vai... Isso assim, está sendo humilhante para ele, que vai mais para frente lá e tal, mas está sendo humilhante. Eu estou sentindo vergonha por ele, por dois motivos. Por ele ser uma pessoa que aparentemente incapacitado para isso, e a outra é um homem negro, e eu não gosto de ver pessoas negras passando por situações tão vexatórias, tão constrangedoras como essa. Mas assim, eu não estou levantando nenhuma bandeira aqui de qualquer tipo de assunto, não. Só estou dizendo que eu, como homem negro, não gosto de ver homens negros ou pessoas negras passando esses vexames. Se ele tivesse refletido, acho que uns 30 segundos em casa, ele não teria entrado, mas a sede, a vontade de estar nos podcasts, nem que seja para passar vergonha nas lives, o cara vai, né? Se sua casa aí for acometida por uma enchente, significa que você não estava rezando, é isso? Pode ser, mas eu rezo todo dia, acredito que aqui não tem enchente, não. Ah, entendi. Aqui não Mas as pessoas lá... Não vai ter enchente porque ele reza todo dia. Coitado. Então, o que aconteceu lá com as pessoas foi castigo de Deus? Bom, pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Não tenho certeza, não sei o que passa na cabeça de Deus. As pessoas, até crianças, estão sendo afogadas lá na enchente. Ele não sabe o que passa na cabeça de Deus, mas antes, os segundos antes, ele falou por Deus. Advogou, né? Advocacia administrativa. Ele advogou por Deus aí, como muitos fazem, advogam por Deus. Inclusive assumem as causas de Deus sem mesmo Deus ter constituído essas pessoas seus advogados. Porque elas mereceram, porque não estavam rezando? Bom, é a minha opinião. Talvez sim, talvez não. Eu acredito que falta de oração. Não, talvez sim, talvez Deus não. O que é? Talvez sim, talvez não. Porque prega a igreja que se a pessoa está fora de oração, tanto para anjo da guarda, ainda tem que rezar todos os dias. Tem uma oração que é católica que diz assim... Mas tem gente lá que reza todo dia que morreu na enchente. Não, aí tu não tem certeza, não está escrito lá na notícia, Probabilisticamente falando. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Existem pessoas que rezam
constantemente, basicamente sem parar, e mesmo assim os lugares têm problema. Vou dar um exemplo da Índia. Vocês sabem por que eu falo tanto da Índia. Eu já falei, por causa da minha ascendência. De vez em quando eu falo descendência, eu não sei se eu estou falando certo nas coisas que ficaram para trás. Mas eu sou descendente de indianos, então os ascendentes, por exemplo, que eu diria, então, por diversas coisas, por questões religiosas e tal, nessa linha. Então, eu vou sempre falar da Índia. Lá na Índia, uma maioria, eu vou dizer aqui para vocês que pelo menos, olha só, pelo menos 500 milhões de pessoas na Índia, pelo menos 500, lá tem 1 bilhão e tantos, tá? E pelo menos 500 milhões de pessoas na Índia oram, cantam japa mala, é um colar, eu tenho ele ali, eu não ia buscar agora. Eles oram aquilo lá, são 16 voltas, é um colar de 108 contas, que você canta 16 voltas naquele colar. Naquele colar são 108 contos, então vai dar 1.728 cantos. Eles cantam ali diariamente, ou seja, toma no mínimo, se você for pegar assim, 2h30 você orando. Além das outras orações que são feitas em outros horários. Os brahmanas, por exemplo, os que são da casta dos brahmanas, por exemplo, precisam orar o mantra Gayatri nesse cordão que eu tenho aqui, porque eu sou brahmana, então não posso fugir essas coisas, independente de qualquer coisa. Existem brahmanas que são cristãos lá na Índia também. Isso aqui é uma outra coisa. Os brahmanas oram nesse cordão aqui pelo menos 3 vezes, é obrigatório, 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia e ali no crepúsculo, 18 horas ali mais ou menos. São os horários específicos, 6 horas da manhã, isso depende de cada necessidade de cada um. Mas você tem que orar 3 vezes o mantra Gayatri aqui nesse cordão. Então, essas pessoas estão orando e lá tem problemas, tem misérias, tem frio extremo, tem calor extremo, tem animais comendo pessoas nas vilas, tem miséria, fome, sujeira, todo tipo de coisas, exploração política e exploração sexual. Os indianos enlouqueceram, entendeu? Então são vários outros problemas e essas pessoas estão orando lá direto, né? E aqui no Brasil as pessoas estão orando mais do que nunca, né? Estão até invadindo os poderes para destruir tudo, para orar, que eu não entendo isso, né? Então, essas são, assim, pelo menos uma das partes. E outras partes do mundo, as pessoas estão lá no Vaticano orando direto, e a Itália tem problema, tem máfia, tem não sei o que, tem isso. Os Estados Unidos é um país tipicamente protestante e tem problemas lá de todas as naturezas que você puder imaginar: drogas, roubos, assassinatos, máfia, sequestro, e tudo que você puder pensar de ruim, lá tem também. Lá tem também. Tem Alemanha, tem França, protestos, tem lugares onde as pessoas estão orando ou não orando, e os problemas estão acontecendo. Aqui no Rio Grande do Sul está se acabando, e o Paulo Henrique me vem com essa. A maioria das pessoas do Brasil são cristãs, né? Mais de 90% é cristã, e essas pessoas rezam, essas pessoas vão para a igreja. Ó, agradecer aqui o Mano Galahad, mandou 2 áudios para nós. Obrigado aí, meu querido. Gostei do desenhozinho aí pra guitarra aí, muito show de bola, mano. Mano Kevin que mandou usar pra nós. Beijo no coração, Mano Kevin. Obrigado aí pelo carinho, meu querido. Rapaz, galera aí com tudo, né? Anjo da guarda. Anjo da guarda faz sempre, né? Vamos ver se mais pra frente aqui. Eu cuidei, eles estavam rezando pra mim. E pode colocar eles no paraíso porque eles estão rezando. Quem não estivesse rezando já sabia que o castigo vem, né? É isso que Deus prega. Quando chuva lá para matar as pessoas? Uma hora ou outra, nesse exato momento eu vou fazer assim, ó. Já tem gente morrendo de infarto, de AVC, cadê teu Deus? De afogamento. Ele está só esperando as pessoas rezarem, né? A gente tem
Do zero. Então, reza aí agora para parar a chuva e ressuscitar as pessoas mortas lá na enchente. Não, o ministério de Cristo não é fazer milagres, é levar pessoas para o reino dele. Pois é, mas o ministério de Cristo realmente não é só para fazer milagres. Até para fazer isso, Cristo ficou um pouco constrangido. É o que dizem ali as escrituras quando você lê. Mas o ministério das pessoas de hoje só vale se tiver milagre dentro dos templos, nos púlpitos, só vale se tiver milagre. Então, realmente, essas pessoas não estão fazendo o ministério de Cristo. Aqui tem uma parte mais lá para o final, porque aqui o Paulo Henrique vai passar vergonha. O podcast tem não sei quanto, mais de 3 horas e 34 minutos, quase 35 minutos. E o Paulo Henrique eu vi aqui até 40 minutos quando eu resolvi gravar aqui. Então eu acho que o Paulo Henrique ainda vai passar muita vergonha. Mas tem outra parte que ele vai falar lá dos países que são ateus e que, ou pelo menos a religiosidade é reservada para suas casas, como acontece com o Japão, por exemplo, como acontece com a China, por exemplo, que as pessoas, a China, eles priorizam as religiões tradicionais deles. As pessoas, que é proibido. Não proibido porcaria nenhuma. Lá tem igreja católica, tem igreja... e você assiste, inclusive você não precisa nem ir lá na China, você assiste em vídeos de pessoas, de viajeiros e tal, e tem igrejas tradicionais católicas, igrejas protestantes. O problema é que o protestante ele sempre quer ultrapassar os limites de todas as coisas, né? E normalmente são os protestantes estrangeiros que querem fazer as coisas ao seu modo. Então, ou seja, é permitido você ter sua religião, sabe? Mas a sua religião é para você e para os templos, não é para o congresso chinês que eu estou dizendo, nem o congresso japonês, não é para as ruas, é para a sua igreja. Na sua igreja você tem a sua liberdade religiosa, mas aqui no Brasil os religiosos querem transformar tudo em templo, né? Eles querem monetizar em todos os lugares, nas escolas, no congresso, em tudo quanto é lugar que você puder imaginar, é onde os religiosos estão querendo monetizar. Essa é a verdade, essa que é a palavra, monetizar, uma palavra muito usada pelos youtubers. Então, monetizar é o que esses caras querem. Então, o Paulo Henrique aqui vai falar desses ateus, depois vai começar a falar que é sorte, que a pessoa que nasceu num país rico, mesmo que seja um país ateu, mas que a pessoa é cristã, então a pessoa vai nascer bem e tal. E aí ele já começa a falar daquela questão do bem nascido, né? Ou seja, o cara nasceu bem, nasceu rico, então tá tudo bem, não acontece. E Antônio Miranda diz aqui que lá no Rio Grande do Sul, pobre, rico, preto, branco, azul e amarelo, todos estão sofrendo, né? Nesses 114 municípios, todos estão sofrendo com a enchente. A coisa desandou lá com a enchente. E disse, olha, quem vai ajudar são os humanos, porque a ajuda divina, e um cara lá do Rio Grande do Sul até bota lá, estou aqui, e até agora não apareceu nenhum anjo, né? Ele quis dizer um ser celestial, espiritual, não apareceu. Então, as pessoas que apareceram, alguns que talvez mais espertos, e talvez até eu diria isso, Deus não vai aparecer em pessoa, nem em algum outro santo, ou quem quer que seja, mas vai agir através de outras pessoas, né? Agir através de outras pessoas. Mas o Paulo Henrique, coitado, lamentavelmente ele entrou numa enrascada aqui, porque ele não tem as condições mínimas para estar tratando desse tipo de assunto, ele não tem a qualificação, ele não tem a expertise, por isso vai ser engolido aí. E eu vou parar por aqui, porque eu parei aqui em 40 minutos, não cheguei até lá, mas eu expliquei mais ou menos o que queria, e eu vou continuar assistindo o podcast, que são 3 horas, vou gastar minhas 3 horas pela primeira vez assistindo um podcast do Antônio Miranda. Então é isso, valeu, muito obrigado, até a próxima.